gente, bom dia a todos. Eu queria partilhar com vocês, hoje pela manhã, domingo gostoso, onde a gente vai partir o pão e tomar o vinho. Eu espero compartilhar com vocês uma coisa que eu aprendi sobre Jesus, algo novo para mim. Eu já repeti algumas vezes, e eu queria pedir permissão àqueles que já ouviram, porque eu vou me repetir. E faço isso de maneira intencional, pelo simples fato de que quando a gente repete, a gente absorve e a gente entroniza. Eu estudei um teólogo católico chamado Eduard Schillebeeckx. E esse cara me ensinou a pensar Jesus numa perspectiva que eu nunca tinha pensado antes. Ele falou que Jesus viveu sob o princípio da comensalidade. Ninguém havia, até aquele momento, me ensinado a ver como Jesus falou tanto sobre comida e como Jesus comeu tanto. Se você pegar os relatos que existem sobre a vida de Jesus, você vai observar que comer era alguma coisa muito forte na vida, no ministério e nas mensagens de Jesus. Quando esse cara, esse teólogo, falou isso para mim, eu meio que não acreditei. E aí eu fui atrás dos textos bíblicos, lendo a sua biografia, e me dei o trabalho de contar quantas vezes aparecia Jesus comendo em algum lugar, ou quantas vezes ele se referiu à comida como instrumento da sua mensagem. Eu fiquei assustadíssimo com o fato de que Jesus foi difamado, e todo mundo é difamado, e Jesus foi difamado. Só para vocês terem uma ideia, os seus inimigos chegaram ao ponto de dizer que Jesus estava possuído pelo pior de todos os demônios. E mais, difamaram-no, chamando-o de falso profeta. Todas estas acusações absolutamente injustas. Mas teve uma que eu acho que é justa. Eu não sei se era difamação. Chamaram Jesus de comedor e bebedor de vinho. Ora, ninguém ganha um apelido desse se meio que não conquistar. É que a gente é acostumado a olhar Jesus assim com uma espécie de auréola. Não. Jesus comeu muito. Aqui é uma ilação da minha parte. E bebeu muito vinho. Com moderação. Porque eu acho que a mensagem dele nunca é abstinência. A abstinência é sempre a virtude dos fracos. A moderação e a maturidade é a virtude dos corajosos. E aí, Jesus comeu bastante. Se não vejam. Ele é encontrado na casa de Mateus, o publicano. Sabe quem era Mateus, o publicano? Uma figura absolutamente odiosa por todos os segmentos da sociedade. Mateus, o publicano, era alguém que cometia de maneira regular o crime do colarinho branco. Um corrupto, safado, destes que a gente tem nojo, cujo nome é... Não. Jesus vai na casa desse cara. E você sabe o que ele faz na casa desse cara? Ele come. E os fariseus chegaram, ficaram com tanta raiva, que vieram em cima dele. E diziam, por que os discípulos de João viviam num ascetismo, jejuando, e você e os seus discípulos comem e bebem? Ele dizia, meus caros, pode por um acaso faltar festa do casamento na ausência dos noivos? O noivo chegou, eu estou aqui, vamos celebrar. Comeu na casa de Mateus publicano. Você sabe, qual foi o primeiro milagre que ele fez em Caná da Galileia? Chegou na festa, o vinho rolando, o vinho acabou. O que ele fez? Botou a mão na garrafa de vinho e falou, sai em nome de Jesus. Não foi isso que ele fez? Ele simplesmente falou, a festa não pode acabar. Quantas talhas, quantos baldes de água ele literalmente transformou em vinho. Mais do que isso. Teve um dia que a multidão estava atrás dele, alguém chegou com um problema e disse, Senhor, a multidão tem fome. Ele disse, fica tranquilo. O que a multidão tem? Trouxeram
poucos pães e alguns peixes. O que ele fez? Multiplicou os pães e peixes de uma maneira que deu para alimentar todo mundo. Atenção, atenção, quero ver quem é craque agora, hein? Isso aqui é pergunta de escola dominical, hein? Quantas cestas de pães sobraram daquele negócio? Jesus é assim, quando se trata de comida, ele é meio exagerado. Ele multiplica numa dimensão tal que sobram 12 cestas de pães. E tem uma coisa linda desse fato. Ninguém ficou com fome. Sabe por quê? Porque riqueza é um negócio difícil de dividir. Pobreza é fácil demais. E aí, todos se alimentam e vão. Conta quantas vezes perguntaram a ele: Senhor, como é o reino dos céus? Conta quantas metáforas alimentícias ele deu. Ele disse: o reino dos céus parece um banquete. O que tem no banquete, gente? O que tem no banquete? Comida. E detalhe, se você me perguntar assim: Eduardo, quem você é? Eu sou Eduardo. Fala uma metáfora a seu respeito. Sei lá, eu sou Eduardo, só isso. Perguntaram a ele: quem você é? Sabe com que ele saiu? Eu sou o pão da vida. Esse cara era ou não era meio obcecado por comida? E mais, ele simplesmente fala do reino de Deus como um banquete, morre, ressuscita, aparece no caminho de Emaús, tinham dois caras caminhando com ele, ele aparece no caminho de Emaús, e aí conversa com os caras e tal, com os discípulos e tal, e aí, me permita, isso aqui é a teatralização da minha parte, me permita, os discípulos conversam e tal, e não sabiam quem era ele, coisa esquisita, né? Conviveram de alguma maneira com ele, mas ele está ali, o Cristo o ressurreto, eles não entendem, não veem que é Jesus, e aí os discípulos dizem assim, mantendo o dever sagrado naquela época, que as culturas naquela época tinham como dever a hospitalidade, por isso que as pessoas convidavam de maneira quase que obrigatória umas às outras à casa, Jesus estava andando com eles, e aí eles disseram, vem pousar conosco, e Jesus disse, não, estou indo, e aí um deles olhou e disse assim, vai ter comida, ele disse, estou dentro, entra, e só tem um momento onde eles reconhecem Jesus, no momento exato que Jesus parte o pão. Não acredita em mim, não. Desliga Faustão. Desliga o que você tiver. Chega em casa e pega os relatos do Evangelho depois desse fato, pós-ressurreição, quando os discípulos estavam desenganados, desesperançosos, fazendo meio que um churrasco na praia. E aparece Jesus no meio do churrasco de peixe. Não acredita em mim, não. Vê quando, capítulo 19 de João, relata que os discípulos estavam com medo por causa de toda a pressão. Ele havia morrido e ele atravessa a parede, o Cristo ressurreto atravessa a parede. Ninguém acredita nele. Pensam que é um fantasma. Tomé diz, eu só acredito se eu... Qual foi a pergunta que ele fez? Vocês têm alguma coisa aí para comer? Parece que todo mundo disse, agora eu sei que é Jesus. Não acredita em mim, não. Acredita em mim, não. Vai em Atos. E a última coisa que Jesus fez, antes de ser assunto aos céus, antes de voltar ao Pai, por assim dizer, ou assim dizendo, ele senta à mesa com seus discípulos e come. E mais, em homenagem à mensagem que tivemos no domingo passado, que descortinou para a gente o mundo de Apocalipse, no último livro da Bíblia, a última palavra de Deus na revelação bíblica, a última palavra de Deus, diz Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar e fazer o quê? E vou cear com vocês. Ele era ou não era um cara que comia muito? Era ou não era alguém que apreciava a culinária da Palestina? Eu até arriscaria dizer que se Jesus vivesse hoje, ele teria um programa no Channel Food, sabe aquele canal de comida? E lá em casa a gente está meio que tentando fazer um jejum intermitente, aí a gente fica assistindo o canal de comida, ou seja, não tem condição de fazer alguma coisa assim. E aí, sabe por que Jesus comia tanto, gente? Quem me ajudou a entender isso foi Edward Schillebeeck, fantástico teólogo católico. Ele me ajudou a entender o seguinte, Jesus criou uma comunidade da mesa, que era paralela à comunidade do templo. Na comunidade da mesa,
ele desafiava a lógica religiosa, política e social que ali estava estabelecida. E eu vou te dizer por quê. Por uma razão muito simples. No templo ficavam de fora mulheres, crianças e escravos. Na mesa de Jesus, ninguém ficava de fora. É quase, tem uma expressão hoje, aí famosa, chamada walk the talk. Encarne aquilo que você vive. Jesus walk, ele andou the talk, aquilo que ele falava. Ele queria criar uma comunidade livre dos preconceitos que tanto estruturam as nossas relações. E ele disse, na minha mesa comem fariseus, na minha mesa comem homens, mulheres, crianças, escravos. Se a religião os exclui, todos vocês, na minha mesa, são bem-vindos. Ele não só peita, ele não só bate contrário às estruturas religiosas. Eu ando lendo muito como eram os banquetes na Grécia e Roma antiga. Banquetes regados a absoluta especiarias, carnes as mais variadas, banquetes regados a vinho, orgias públicas. Mas tem um detalhe, naqueles banquetes, só a elite participava. Ficavam de fora mulheres, crianças, escravos. Desde a Grécia Antiga, a religião parece trazer para dentro de si as mesmas estruturações absurdas e desiguais da sociedade. Aí aparece Jesus, e no último momento da sua vida, diz, eu quero que vocês se lembrem de mim, quando vocês partirem um pão. Não se lembrem de mim quando olharem para a cruz, não se lembrem de mim quando olharem por eu ter andado sobre as águas, lembrem-se de mim na hora que vocês sentarem para partir o pão e tomar o vinho. Sabe por quê? Porque a mesa que Jesus criou, ela é a reinvenção de uma nova sociedade. Meus queridos, com o risco do meu amigo ficar chateado comigo, mas ele vai me perdoar, porque eu sequer vou citar o nome dele. Há 2 quartas-feiras atrás, nós chorávamos aqui, com um amigo nosso, que é negro, e eu uso essa palavra, faço essa referência, exatamente pelo que vou lhes contar agora, porque se não fosse lhes contar o que vou contar, essa seria uma palavra absolutamente irrelevante. Sofreu uma situação absurda, nojenta, de racismo, dentro da sua própria igreja. E nós tivemos que, chorando com ele, ter que admitir que o racismo é estrutural. Por que ele é estrutural? Porque ele estrutura a maneira como a gente vê as coisas. E com lágrimas nos olhos, ele olhava para a gente e dizia, quantas vezes você precisa levantar a mão para que um táxi pare na sua frente? Eu, branco de classe média, uma vez. Ele, negro, quantas vezes? E eu lembro de um célebre artigo do Frei Beto, de quem eu já me distanciei ideologicamente há algum tempo atrás, muito tempo atrás, mas que ele fazia notar que uma mulher da classe média, num dos momentos de crescimento econômico do Brasil, ficou indignada, porque o filho do porteiro estava indo para Orlando, no mesmo avião, com os filhos dela. Eu ainda, pastor, novinho, vou fazer uma visita, e pergunto a uma pessoa, lá atrás, há muitos anos atrás, querida, por que você veio para a nossa igreja? Ela disse, porque na que eu estava virou um lugar só de empregadinha doméstica. O racismo é estrutural. Essas desigualdades são estruturais. A gente não inclui, muitas vezes, e esse negócio está mais nem sei se a expressão é essa, está na nossa epiderme. Esse negócio está mais dentro da gente do que o que a gente possa imaginar. É por isso que eu insisto, de maneira quase obsessiva, o símbolo do cristianismo não é a cruz, o símbolo do cristianismo é a mesa
Porque nessa mesa não tem ninguém com fome, não tem pretos, brancos, negros, que se dê o nome que se quiser dar, amarelos, azuis, verdes. Não existe classe média, não existe classe baixa, não existe classe alta. Nessa mesa, absolutamente, absolutamente, todos têm acesso. Não existe, mais ainda, não existe sequer a categoria de santos. Porque, inclusive, equivocadamente, a igreja afastou as pessoas quando elas pecam. Desculpem me repetir. Tem alguém aqui que não tem pecado, levanta a sua mão. Eu te protejo do olhar julgador das pessoas, que vão olhar para você e vai te dizer, você é uma pessoa sem noção por ter levantado a mão. Tem alguém aqui que não tem pecado? E aí eu vou apertar mais. Tem alguém aqui que não peca na área da sexualidade? Homens e mulheres. Tem alguém aqui que não deseja objetos os mais variados? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que efetivamente não faz coisas, não vive coisas, não pode estar vivendo de alguma maneira, em algum momento da sua vida, uma vida dupla, escondendo algo de alguém que você sabe que se visse, te arrebentaria? E aí eu te pergunto, por que você vive isso? Porque eu posso estar vivendo isso? Porque nós podemos estar vivendo isso? Você não vai partir a mesa do Senhor? Não vai tomar o pão? Não vai beber o cálice? Quantas vezes a gente tem que convencer as pessoas assim, não pastor, eu não vou tomar a ceia porque eu estou em pecado. Bem-vindo ao clube, meu amigo. Isso aqui não é lugar de santo, nem de anjo, é lugar de pecadores. A mesa que Jesus criou é uma mesa da inclusão. A propósito, a primeira palavra da ceia esse ano foi qual? Reconciliação. A segunda foi qual? Aliança. A terceira é inclusão. Essa mesa inclui a todos. E aí, nós que somos partes da igreja, às vezes absorvemos uma cultura, que é uma cultura religiosa, que não tem nada a ver com o texto bíblico. Quem foi que disse? Que se você é batista... Não, batista não pode tomar ceia, pode tomar ceia com a gente? Não. Quem foi que disse que essa mesa tem alguma cor denominacional? Quem é que criou essas coisas, cara? Jesus criou a igreja, a gente criou a denominação, cara. Que loucura é essa de simplesmente dizer que você, não, eu estou aqui, eu não sou disso, eu não sou... Que história é essa? Eu tenho uma notícia para te dar. O vinho não pode acabar, meus queridos. Porque, Jesus, você mudou a minha história, cara. Eu sou incluso. Sou baiano, carioca por opção, do time de Deus, tricolor das Laranjeiras, casado com uma mulher maravilhosa, tenho 2 filhos, amigos, tenho pecados que eu não posso confessar em público, mas eu estou na mesa daquele que disse, você é bem-vindo. Sabe o que mais? Eu não preciso de mais nada para estruturar minha vida. Não, 1000 vezes não. Eu não entro numa igreja e faço isso, porque não é a cruz que me protege. O que me protege é estar incluso na mesa daquele que tinha todas as razões para expulsar Judas, para expulsar Pedro, e mesmo assim disse, tomem e comam, isto é o meu corpo, que é dado por vós. E mais, bebam do cálice, porque isto aqui representa o sangue que eu verto e derramo por vocês, que representa uma nova aliança, a aliança da inclusão. Agora, meus caros, me permita uma coisa, se tem algo que deve excluir alguém dessa mesa, é você perder o senso de sacralidade desse momento. É você achar que isso aqui é uma coisa absolutamente banal. Gente, essa mesa representa amor, graça, inclusão, vida. E a gente tem que comer o pão e o vinho nessa manhã. Mas com muita
mas com muita reverência. Reverência não é cara fechada, reverência não é silêncio mórbido. Os lugares mais reverentes que eu já fui são aqueles eivados, cheios de profunda alegria e, às vezes, de profunda informalidade. Razão pela qual, na minha primeira igreja, a liderança queria que nós celebrássemos a ceia, todos nós, pastores e presbíteros, de paletó preto. Eu falei, cara, vocês não entenderam, a parada é festa, não sepultamento, é uma outra história. Essa indumentária, essa cor aponta para uma outra direção. E se a gente for fazer a festa, a gente teria que celebrar esse negócio de bermuda, eu não venho muitas vezes porque há controvérsias, e de camisa colorida, claro, as cores de preferência verde, vermelhas e branca, porque as outras não fazem parte da mesa. Eis aí um negócio que Jesus de fato não incluiu. Alegria, alegria. Sabe por quê? Porque você mudou a minha história, cara. A honra, a glória, o levantar das mãos. E aí, por mais que o Davi disse assim, cara, eu ia mandar vocês darem um abraço um no outro. Essa comunidade, ela se constrói, a gente vai construindo a vida ali, ó, um com o outro. Porque já dizia o poeta, muitos demônios nascem do cansaço, do isolamento e da solidão. A comunidade nos cura, as relações nos curam, e a gente não pode tomar ceia sozinho. Dito isso, a gente vai fazer assim. Eu vou pedir voluntariamente. A gente tem quantas bandejas aí? São três blocos. Eu queria que voluntariamente 2 pessoas viessem aqui, 2 aqui e 2 aqui. E, desculpa, eu acho que vou fazer mais, eu não vou nem pedir voluntariamente. Eu queria que viessem homens e mulheres, negros e brancos. Eu queria que viessem à frente pessoas que representassem a bela diversidade, para que a gente se lembre sempre de que na mesa de Jesus, ninguém fica com fome e ninguém fica de fora. Que seja assim. Venham voluntariamente, venham voluntariamente, venham voluntariamente. Eu tenho um. Observem que... Isso, observem que eu estou falando que o único critério que eu queria pedir é que... Eu queria pedir também que um flamenguista viesse à frente para a gente poder... Vem Zé. Bota aqui, bota os dois. Bota o Zé e o Rodrigo ali juntos. Isso. Que maravilha. E a gente vai fazer uma coisa. Nosso grupo vai cantar ininterruptamente. Eu te agradeço a Deus, eu te agradeço a Deus. Você vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte. Você vai sair do seu lugar, eu queria te convidar a fazer uma coisa. Essa música, ela convida a gente vir pegar o pão assim, eu te agradeço, Deus. E aí você vai vir com a pessoa, e você vai chegar aqui, você vai pegar o pão, brinda, assim, ó, chega com a pessoa, não faz aqui que você vai atrapalhar a fila, volta, olha o lugar, coma do pão, tome do vinho. Sabe por quê? A festa, a verdadeira festa, não pode acabar na mesa. É porque os nossos, os homens mandam, né? Os homens mandam, né? Olha que ato falho do caramba, olha que ato falho. Não, beleza. A Patrícia, beleza. Não, a gente precisa da representação. Não, isso foi tão espontâneo, não precisa não, tá ótimo. Vamos juntos? Tá bom, sai do seu lugar. Venha, você é convidada, e a gente toma junto a ceia. Eu vou tomar com o meu. 2, 3 e... 2, 3 e... Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim.
favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Eu não vou pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Você criou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, que te pertenço, que te pertenço, que te Será que você podia ficar em pé um pouquinho? Se você tem aí. Quem tomou antes, sem problema. A gente. A pergunta maravilhosa, que eu tenho certeza que não quer calar. Alguém está sem pão? Porque se alguém estiver com pão, há pão para todo mundo. Não falta pão na mesa do Senhor. Eu queria convidar você para que a gente, juntos, coma do pão. Este é o meu corpo, que é dado por você. Porque diz Jesus, eu te amo. Nada do que você possa pensar que é, diz Jesus, me impressiona. Sua santidade não me impressiona. Seus pecados não me afastam de você. Seus sucessos não ganham necessariamente a minha admiração. Seus fracassos não muda nada entre nós. Isso é que significa, isto é o meu corpo que é dado por vós. Agora, olha para a pessoa que está do teu lado e brinda. E ao invés da gente dizer saúde, a gente vai dizer vida. Vida, vida, vida. Tomemos. Amém. Eu não sei se eu estou no tom, mas a honra, a glória, a força e o louvor a Deus.
louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aqui vai uma bênção diferente. Paulo disse à igreja dos Tessalonicenses no outro contexto: consolai-vos com essas palavras. Pois bem, vivamos com essas palavras todo dia, em todas as nossas relações. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado. Quem for ficar para a festa do amor, para o nosso almoço, Deus abençoe.